Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre projetos de reflorestamento em algumas partes do mundo. Então, nos últimos anos, o mundo tem perdido, em média, milhões de hectares de florestas. Por exemplo, em 2021, o mundo perdeu 11 milhões de hectares de cobertura florestal. E, apesar de existirem projetos de reflorestamento, a perda de florestas tem superado a reposição, ou seja, o processo de reflorestamento. E dessa forma, na medida em que as florestas vão sendo destruídas e outros ecossistemas, em função da expansão das atividades econômicas humanas, nós temos não só o desaparecimento de inúmeras espécies, sobretudo endêmicas da flora e da fauna, assim como a aceleração do processo de degradação do solo, a expansão dos desertos, as mudanças climáticas, sobretudo no que diz respeito à elevação da temperatura e queda da umidade do ar, enfim, a destruição das florestas, direta e indiretamente, contribuem para inúmeros impactos não só ambientais, como também sociais e econômicos. Uma vez que, por exemplo, ao alterar os padrões climáticos, afetando sobretudo a temperatura, a umidade do ar e, consequentemente, o índice pluviométrico, ora, o desmatamento acaba contribuindo também para que haja não só a redução do índice pluviométrico, como também do débito fluvial, ou seja, da vazão dos rios, impactando o homem que depende dessa água não só para abastecer as cidades, para também utilizá-la na irrigação de lavouras, na geração de energia elétrica, nas atividades industriais, assim por diante. Então, é preciso que tenhamos um entendimento sobre a importância de recuperarmos áreas degradadas e utilizarmos a silvicultura como um todo, o reflorestamento para fins econômicos, para eliminar, se possível for, a destruição da vegetação nativa. No mundo existem milhões e milhões de hectares, só que no Brasil, de acordo com os dados do IBAMA e do próprio IBGE, existem mais de 200 milhões de hectares de terras degradadas que poderiam ser aproveitadas para o reflorestamento, então a recuperação de áreas degradadas através do reflorestamento, se possível for, inclusive com sistemas agroflorestais, com as SAPs, de preferência utilizando a técnica da agricultura sintrópica. Então é isso que eu vou abordar no nosso encontro de hoje, né? Alguns projetos de reflorestamento de suma importância que estão em andamento no mundo. Lembrando que, das nações existentes em nosso planeta, no ano de 2022, apenas 36 países conseguiram
através do reflorestamento, superar as áreas desmatadas. Sendo assim, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos lá, moçada, começando aqui, mostrando essa imagem de uma área que foi reflorestada, que pode-se perceber com clareza que é um projeto de silvicultura, porque é uma floresta homogênea, e dessa forma uma floresta para fins econômicos, ou seja, quando se planta árvores cuja madeira tem utilização comercial, venha a ser ela para a construção civil, para a fabricação de mobiliários ou para obtenção da celulose. Mas aqui nós temos uma imagem representando uma área que foi recuperada, reflorestada, mas nesse caso aqui através do sistema silvicultor, ou seja, um reflorestamento para fins econômicos. Agora você tem também os reflorestamentos ambientais, aqueles que procuram repor aquela vegetação nativa que foi destruída numa determinada área. Só que esses reflorestamentos, como eu disse, na maioria dos países do mundo, têm sido inferior ao ritmo de desmatamento, razão pela qual a cobertura de vegetação nativa em nosso planeta continua diminuindo. Se nós levarmos em consideração que não são só as florestas tropicais, temperadas e frias, que estão sendo desmatadas, assim como outros ecossistemas, o problema se agrava ainda mais. Então vamos ver aqui o primeiro projeto. Aliás, antes de falarmos do primeiro projeto, o planisfério, mostrando aqui as principais atividades responsáveis pelo desmatamento. Aqui, quando se coloca a silvicultura, né, seria a retirada da floresta nativa para o plantio de floresta homogênea. Está mais dentro desse contexto. Então aqui nós temos o agronegócio, né, que é uma das atividades responsáveis pela destruição da vegetação nativa na atualidade, sobretudo nos países em desenvolvimento. Aqui nós temos os incêndios florestais que ocorrem praticamente, excetuando-se a Antártida, nos demais continentes do mundo, alguns dos quais oriundos da combustão espontânea, ou seja, incêndios naturais que podem ser provocados por uma tempestade seca, por uma combustão espontânea, enfim. E tem aqueles incêndios que são de origem antrópica, ou seja, provocados pelos homens. Aí nós temos a agricultura, que é a principal atividade econômica na grande maioria dos países em desenvolvimento do mundo, sendo um dos fatores na atualidade, se não o mais importante, que pressiona a vegetação nativa, provocando a sua destruição. A urbanização tem um impacto pequeno, até mesmo porque, se somarmos todas as áreas urbanas do mundo, o percentual que essas áreas ocupam dentro do espaço geográfico da Terra é relativamente pequeno. Como eu disse aqui, a silvicultura e o desmatamento mínimo, que é verificado em algumas áreas, em alguns pontos da Amazônia, em alguns pontos da Ásia e por aí vai, da África, enfim. Aqui nós temos agora, vamos falar do reflorestamento da China, que é talvez o maior projeto de reflorestamento em andamento no mundo, quando então se prevê até o ano de 2050 o plantio de cerca de 70 bilhões de mudas de árvores. Ou seja, e aqui nós temos os dois principais desertos encontrados na China, o deserto de Gobi, que se estende aqui pela Mongólia também, e o deserto de Taklamakan, na porção ocidental, no extremo ocidental da China. Essa faixa verde colocada aqui representa
o maior projeto de reflorestamento até então desenvolvido na China, que é a Grande Muralha Verde da China. Assim foi chamado esse projeto. Ah, professor, por que os chineses estão desenvolvendo esse grande projeto de reflorestamento que prevê o plantio de pelo menos 70 bilhões de mudas de árvores até o ano de 2050? Bom, em primeiro lugar, porque o deserto de Gobi, principalmente esse deserto aqui, ele estava se expandindo, ou seja, em uma década, as áreas desérticas da China passaram de 18% para 27% de todo o território chinês. Ou seja, mais de um quarto do território da China já estava sendo coberto por desertos. E a China, país que detém uma população que supera a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, portanto, exigindo uma produção de alimentos muito grande para atender a demanda local, a partir do momento em que os desertos, as áreas desérticas se expandem, isso significa, entre linhas, menor disponibilidade de terras para agricultura e pecuária. Então, um dos objetivos do governo chinês em promover o desenvolvimento da Grande Muralha Verde e outros projetos de reflorestamento em outras partes da China é não só conter a expansão, como também a formação de novas áreas desérticas, a expansão dos desertos existentes e impedir a formação de novas áreas desérticas. E a partir daí, ampliar a disponibilidade de terras para as atividades agrárias, de forma também a dar condições para que a China aumente a sua produção agropecuária, de maneira que possa atender plenamente a demanda interna, se não de todos, pelo menos de grande parte dos alimentos que são consumidos pela população local. Então, um dos objetivos foi justamente deter a expansão dos desertos e, dessa forma, reverter o processo de desertificação, de maneira que também fosse possível ampliar as áreas destinadas à agricultura. Então, aqui nós temos uma das consequências da expansão dos desertos, que foi justamente no caso da China, o aumento da incidência das tempestades de areia. Essas tempestades de areia, elas são procedentes do deserto, principalmente de Gobi, e causam grandes transtornos em muitas cidades chinesas. Então, a frequência dessas tempestades de areia estava aumentando de forma sistemática. Então, o que o governo chinês pretende é reduzir o máximo possível a incidência dessas tempestades de areia, que além de causarem transtornos, também geram prejuízos econômicos muito grandes. E na medida em que o reflorestamento ele consegue fixar o solo, as árvores conseguem, de certa forma, impedir que as partículas mais finas do solo sejam levantadas pelos ventos, ora, a incidência de tempestades de areia diminui e a intensidade dessas tempestades também acaba diminuindo em função desse processo. Então, a ideia do governo chinês é reduzir para cerca de 10 tempestades de areia por ano. Esse número atual é bem superior ao que o governo chinês pretende alcançar. Aqui nós temos a poluição, aqui é possível perceber o smog, que é aquela nuvem de gases poluentes a baixa altitude, cobrindo aqui uma cidade chinesa, inclusive, sendo possível perceber que as partes mais altas dos prédios se encontram acima
dessa nuvem mais densa de smog, que é constituída por gases poluentes. Há de se destacar que, apesar da China ser, na atualidade, o país que mais investe em fontes de energia limpas e renováveis, a China tem uma matriz energética que é considerada ainda muito poluente, porque a maior parte da matriz energética chinesa deriva da queima do carvão mineral, cujo lançamento de gases poluentes na atmosfera é muito grande. Então, o governo chinês tem investido maciçamente no desenvolvimento dessas fontes de energia limpas e renováveis, de maneira também a reduzir a poluição do ar atmosférico. Agora, complementando essa ação que envolve os investimentos em fontes de energia limpas e renováveis, o reflorestamento ele desempenha um papel importantíssimo no sequestro de carbono. Então, milhões de toneladas hoje de CO2 estão sendo absorvidas pelas novas florestas plantadas na China e, dessa forma, progressivamente, a qualidade do ar no país tem melhorado sistematicamente. Aqui nós temos imagens, né? Aqui é a imagem do deserto de Gobi. Aqui você já pode perceber uma área que está sendo recuperada com árvores plantadas, né? E o projeto em andamento de recuperar ou reverter o processo de desertificação através do reflorestamento. É que você já tem uma área que já foi recuperada há algum tempo, onde você pode perceber aquilo que era até então uma faixa árida, agora coberta por um tapete verde. Aqui nós temos ao centro uma rodovia que é margeada por árvores mais altas, e aqui do lado você já vê outras árvores em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento, mostrando que essa ação desenvolvida pelo governo chinês, de fato, já está dando resultados, e esperamos sinceramente que novos governos também se esforcem, se empenhem em ampliar as áreas de recuperação florestal, sobretudo naquelas áreas em processo de degradação ou que já se encontram degradadas, para que nós possamos também conter o ritmo do aquecimento global, ou seja, a elevação da temperatura média em nosso planeta. Aqui nós temos a Muralha Verde Africana, que é um projeto gigantesco, né, de contenção do deserto do Saara. Aqui nós temos a imagem do norte da África, e essa cor clara aqui é o deserto do Saara, cuja área ultrapassa 7 milhões de quilômetros quadrados. Existem dados que hoje afirmam que o deserto do Saara tem algo em torno de 10 milhões de quilômetros quadrados, sendo, sem dúvida nenhuma, o maior deserto existente em nosso planeta. Essa faixa verde aqui já é a área de cerrado, e onde o verde está mais denso, a área de floresta remanescente ou a área de floresta plantada. O projeto de desenvolvimento da Muralha Verde Africana é um projeto de grande interesse para vários países do continente que possuem parte dos seus territórios ou os seus territórios na sua totalidade na chamada região do Sahel, que é a borda sul do deserto do Saara. A palavra Sahel significa costa do deserto. Então, o Sahel é essa zona de transição que existe entre o deserto do Saara, as savanas e as florestas tropicais africanas. Então, a implantação da Muralha Verde tem como principal objetivo conter a expansão do deserto do Saara, que, em média, dependendo, claro, do país, tem avançado de 6 a 10 quilômetros por ano na direção sul. Então, na verdade, na medida em que o deserto do Saara avança em direção ao sul, incorporando novas áreas do Sahel
ao grande deserto, milhões de hectares de terras agricultáveis, elas se perdem. E um detalhe, o Sahel é habitado por uma população predominantemente pobre. Nenhuma região do planeta tem uma incidência tão grande de fome e subnutrição como a região do Sahel. Então, a contenção da expansão do deserto do Saara na região do Sahel é de suma importância, não só pela questão ambiental, como também pela questão social, porque a partir do momento que você consegue conter esse processo de expansão do deserto do Saara, reverter esse processo de expansão e reduzir a extensão do deserto do Saara, de forma a permitir que o homem volte a ocupar terras degradadas e ali também desenvolver suas atividades agrárias, você estará contribuindo para a fixação do homem no campo, reduzindo de forma sistemática o êxodo rural e, sobretudo, ampliando a oferta de alimentos, de maneira também a reduzir a incidência da fome e da subnutrição no continente africano. Então aqui eu vou colocar outro mapinha para mostrar o que é a Muralha Verde, essa faixa aqui, que é a faixa de contenção que se estende do Senegal a Djibouti. Djibouti fica aqui banhado pelo Mar Vermelho, então essa faixa aqui se estende por 8.000 quilômetros e a Muralha Verde ela tem 30 quilômetros de largura por 8.000 quilômetros. Em alguns países o processo de reflorestamento já está mais avançado, em outros países, em função até mesmo de problemas econômicos e até mesmo problemas políticos, como lutas internas, etc., o processo está se desenvolvendo de forma mais lenta. E hoje a Grande Muralha Verde também conta com financiamento externo e apoio das organizações dos países africanos, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, essa imagem para mostrar a vocês o deserto, a área degradada da região do Sahel, já em processo de desertificação avançado. E aqui você tem a Muralha Verde já contendo a expansão do deserto. Então, o importante é que se entenda que tanto na China como na África, por exemplo, as espécies que ali são plantadas são espécies extremamente resistentes à seca. No caso aqui da África, eles estão usando muito uma árvore chamada acácia, que é típica da região da savana, também sendo encontrada em alguns pontos das estepes africanas. As estepes crescem na zona de transição entre a savana e o deserto. Então, como as acácias são muito resistentes à seca, né, à falta d'água, tem sido uma árvore muito plantada na Grande Muralha Verde africana, de forma a conter a expansão do deserto. Agora, essa linha de reflorestamento, que tem 30 quilômetros de largura, e o projeto inicial 8.000 quilômetros de extensão, ela não é contínua, porque entre as linhas de árvores existem espaços para a população nativa plantar produtos alimentares de subsistência, de primeira necessidade, e também espaços para o plantio de pasto, objetivando aí a criação de animais que não só forneçam a carne, assim como forneçam o leite para a população local e para também os mercados urbanos. Aqui nós temos, né, o Yakuba Savadogo, que é, vamos dizer, um cidadão de Burkina Faso, que a gente pode considerar o grande pioneiro no desenvolvimento da Muralha Verde africana, porque quando era rapaz, ele lutou para reverter o processo de desertificação na sua pequena propriedade. E na medida em que ele conseguiu, através da utilização da técnica Zai, que é uma técnica muito antiga, né, que havia sido abandonada
por boa parte dos agricultores africanos que vivem no Sahel e em outras partes, uma técnica muito antiga, extremamente eficiente. Então, se vocês observarem aqui essa imagem, perceberão que são abertos buracos, vários buracos, onde, logicamente, posteriormente, serão plantadas árvores, pode ser a acácia, como também, posteriormente, pode ser árvores frutíferas, enfim. Então, o que se faz aqui nesses buracos? Se coloca a matéria orgânica, o esterco animal e a serrapilheira de origem vegetal, restos de plantas. Então, ao encher esses buracos de matéria orgânica, você já cria ali uma condição para a recuperação natural da capacidade, vamos dizer, produtiva do solo. Então, após encher esses buracos de matéria orgânica, né, e esperar o tempo necessário para que o processo de decomposição e transformação dessa matéria em humus transcorra normalmente, você vai e começa a plantar nesses buracos as árvores ou culturas, né, o que seja, e, consequentemente, o resultado aparece. Então, dessa forma, tem sido possível não só fixar a população rural, como recuperar áreas degradadas pelo processo de desertificação, conter a expansão do deserto e reverter as áreas que estavam desertificadas, transformando-as em áreas agrícolas produtivas e também em áreas de criação animal, que você pode ver ao fundo, né? Várias árvores, ou seja, aqui as árvores já estão mais desenvolvidas, então é o projeto em andamento, o processo em andamento. Eu acredito, inclusive, que esse projeto da Muralha Verde, ele não vai se limitar aos 30 quilômetros de largura, na medida em que ele vai dando certo e os governos locais perceberem que é possível ampliar essa faixa de largura para 60, 70, 100, 150 quilômetros, sistematicamente o que nós podemos esperar que até no final do século XXI o deserto do Saara ele tenha recuado, a partir do momento, é claro, que haja uma ação conjunta em dar continuidade ao projeto da Muralha Verde africana. Aqui nós temos o reflorestamento na Arábia Saudita, ali na Península Arábica, pegando, claro, outros países árabes da região. Está se prevendo plantar até a metade desse século 50 bilhões de árvores. Olha o que eu estou falando, não é milhões não, 50 bilhões de árvores. Dentre as quais 40 bilhões na Arábia Saudita. Então se diz que hoje, na atualidade, a Arábia Saudita é o país que possui o maior projeto de reflorestamento em andamento no mundo. A ideia do governo da Arábia Saudita é transformar pelo menos 27% do seu território numa área de regeneração vegetal através de um reflorestamento que possibilite não só o plantio de árvores com propriedades comerciais que forneçam madeira para a construção, madeira para a indústria, assim como árvores frutíferas, e também criar as condições para recuperar nascentes nas montanhas da porção ocidental da Arábia Saudita e, sendo assim, também criar condições para aumentar o índice pluviométrico, uma vez que floresta é fábrica de chuva, quer queira, quer não. Na medida em que as coberturas florestais aumentam, a incidência de chuvas aumenta. Isso já aconteceu na China, já aconteceu no Brasil, já aconteceu na Índia, já está acontecendo na Etiópia, que é um país que plantou milhões de árvores anos atrás, né? Inclusive chegou até num determinado momento bater o recorde mundial do plantio de árvores somente num determinado dia, lembrando que a Etiópia ela se encontra também naquela região de implantação da Muralha Verde. Então,
Aqui nós temos, para que vocês possam ver, já árvores plantadas no deserto de Rubi al-Khali, que é o grande deserto existente na Arábia Saudita. Então, o que eles querem, na verdade, é transformar parte do país numa região agrícola, uma região de criação próspera, que possa levar a Arábia Saudita a se transformar num grande produtor de alimentos e eliminar por completo a dependência da importação de alimentos de outros países. Também recuperar nascentes que foram ou desapareceram, melhor dizendo, em função da desertificação, da destruição da vegetação nativa, criar fluxos de águas perenes procedentes das regiões montanhosas ocidentais da Arábia Saudita e, dessa forma, também ampliar a disponibilidade de água para atender as necessidades básicas, não só da agricultura, mas também da população urbana, e criar, de certa forma, um ambiente em que também se permita, através do reflorestamento, promover o sequestro de carbono. E também a ideia deles, né, se você pega fotos antigas das cidades árabes, porque a maioria dos países árabes se encontram em regiões desérticas e semiáridas, são cidades muito pobres em árvores. Então a ideia também desses países árabes que abraçaram o projeto da Arábia Saudita é também transformar o espaço urbano em áreas verdes. Aqui nós temos uma cidade onde já é possível você perceber o plantio aqui de palmeiras, provavelmente a tamareira, que é uma palmeira típica da região, e árvores que também resistam à seca. Então, de certa forma, transformar o ambiente urbano num ambiente mais agradável, até mesmo porque o plantio de árvores em praças, parques, jardins, nas ruas, gera o sombreamento e, em razão disso, torna a temperatura mais agradável, lembrando que esses países no verão enfrentam temperaturas extremas, que em determinados dias podem ultrapassar a 50 graus. Então, moçada, aqui eu vou mostrar a vocês essa imagem, né? Quanto mais azul, indica as áreas preservadas, né? Vegetação ainda mais preservadas, coisa e tal, né? Então, esse mapa aqui, o planisfério de uma certa forma, com essa escala aqui, né, indica, né, as áreas do planeta em alguns pontos ainda preservadas por coberturas florestais, enfim, como também indica em outros pontos a cor mais cinza, por exemplo, as áreas sem cobertura florestal, representando aqui os desertos, né? Então aqui os desertos australianos, o deserto de Gobi, o deserto de Taklamakan, aqui em cima é a região da Cordilheira do Himalaia, aqui os desertos na Ásia Ocidental, o grande deserto do Saara, aqui o deserto da Namíbia, por exemplo, o deserto de Arica ou Atacama, Chile, sul do Peru, sul da Bolívia, o deserto da Patagônia, no sul da Argentina, aqui os desertos do oeste americano e por aí vai. Então eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. O canal GeoGênio é um canal que está democratizando o ensino da geografia, é um canal não monetizado, ele não tem o objetivo de ganhar dinheiro, ou seja, o professor que aqui vos fala criou um canal única, exclusivamente voltado para ser uma ferramenta de suporte e de apoio à sua preparação para o concurso. Não tem objetivo financeiro nenhum. Mas a única coisa que eu peço é que vocês ajudem a divulgar o canal para os amigos, parentes, colegas que irão fazer concurso, porque se você seguir a playlist, dependendo do concurso que você vai fazer, por exemplo, Colégio Naval, é só Geografia do Brasil, você vai entrar lá na playlist, atualmente são 118 aulas de Geografia do Brasil, e tem na playlist ainda as provas comentadas do Colégio Naval, você vai seguir aquilo.
você vai entrar também, pode entrar caso venha ser de sua vontade, nos grupos que eu administro no Facebook. Concurso Colégio Naval 2023, concurso SpaceX 2023, concurso Vestibular 2023, concurso ESA 2023. Entrando nesses grupos, você tem acesso aos PDFs. É só clicar lá no arquivo que tem os PDFs com matéria, provas comentadas e bancos de questões. Você sabe quanto custa? Nada, 0,800. A única coisa que eu peço é que vocês ajudem a divulgar o canal Geogênio. Ah, professor, mas se eu divulgar, poxa, o meu colega ele vai disputar a vaga comigo. Ô, cara, vocês podem estudar juntos. Tem vaga para os 2, tem vaga para os 3, tem vaga para os 4. Só depende de você. Então, se um procurar ajudar o outro na sua deficiência, todos conseguem. Quando eu falo todos conseguem, aqueles que participam de um grupo de estudo. Então, pensa em também formar grupos de estudos com aqueles colegas que estão, de fato, focados em passar nos concursos, que isso vai beneficiar todos vocês. No mais, moçada, eu espero que tenham gostado desse encontro. Vou me despedir com um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!